Povo abençoado de Deus, passando aqui para deixar mais um vídeo registrado no nosso canal, para a glória de Deus. Quero aqui agradecer a todos que fazem parte deste canal, esse canal abençoado. Vista maravilhosa, né, irmãos? Eu aqui estou na usina Estreliana, na Coaf Sul, cooperativa, pleno ano de 2024. Para a bênção de Deus, vista maravilhosa. Estava aqui refletindo um pouco, pensando sobre alguns personagens bíblicos, e é interessante, né? Bastante interessante como a gente consegue entender as coisas. Quero mandar um abraço a todos os irmãos aí que têm nos acompanhado essa trajetória dentro desse canal, aqueles que admiram o nosso trabalho, que nos acompanham sempre que pode, que lembra estar ali comentando, curtindo, principalmente assistindo nossos conteúdos. Irmãos, Deus, ele é rico em misericórdia. E ele é muito diferente dos seres humanos. E as pessoas às vezes esquecem de pensar como Cristo, pensar como Deus, e acabam julgando, né, tudo em sua volta da forma que acha melhor para si. E Deus, ele tem um jeito de escolher pessoas diferentes da nossa. Deus, ele tem um jeito diferente de amar as pessoas. Deus, ele tem um jeito diferente para tudo. E o interessante é que por mais que você prega, por mais que você vive a sua vida de fé, você ignora aquilo que você vê nas escrituras. O porquê eu não entendo até hoje. Mas a Bíblia vai dizer que eu acredito que quase todos ou todos os personagens escolhidos por Deus, né, você vê que ele sempre escolheu o menor. Ele sempre escolheu aquele que é humilhado, desprezado, aquele que a sociedade desprezava, aquele que a sociedade menos esperava. Era aquele que Deus escolhia para tal obra, para tal causa. Gostaria até de recapitular alguns personagens para que a gente possa lembrar, né? Eu poderia começar aqui com a história de Abraão. Abraão, ele, junto com Sarai e a sua esposa, entraram em um acordo e tentaram adiantar as promessas de Deus na sua vida, e assim ele deitou com a sua serva, a serva de Sarai, chamada de Agar. Essa concebeu-lhe um filho, pôs o nome de Ismael. E quando Deus, ele cumpre, né, a promessa ali na vida de Abraão com Sarai, ela então manda essa tal mulher, tal serva ir embora junto com seu filho, dá um odre de água, um pedaço de pão, manda ela ir, está pelo deserto afora. Eu não sei como você entende essa história, mas no olhar de muitos, Sarai estava certa. Que é como se fosse uma traição ali, como se aquela serva ali fosse uma frustração para a família de Abraão, para tudo aquilo que ele construiu. Mas o Senhor, ele fez caso de Agar. A Bíblia vai dizer que quando aquela mulher viu que o odre tinha secado, não tinha mais água, e o pão não estava mais, não tinha mais pão para alimentar, e o menino estava com sede, e o menino chorava. Agar se distanciou do menino, deixou ele ali encostado, e a voz de um anjo bradou, dizendo: Agar, Agar, Deus ouviu o choro do menino, que aqui tem uma fonte de água. E Deus, ele não desamparou aquela mulher, a sua serva.
se hoje, na época de hoje, acontecesse essa história de novo, a mesma sociedade que está aqui iria fazer o mesmo que Sarai fez com aquela mulher. Esse é um ponto, né? Também temos uma mulher que Jesus, ele ali sentado em um poço, e uma samaritana se aproxima, ela vai pegar água. Jesus então ele pede àquela mulher, dá água. E a mulher vai perguntar, como tu judeu pode pedir água a mim, sendo eu samaritana? Entre judeus e samaritanos não se conversa, não se tem diálogo. Ele disse, se você soubesse a quem está te pedindo água, tivesse conhecimento, era você que me pedia água, e a água que eu tenho para te dar, ele vai matar a tua sede e você nunca mais sentirá sede. Então aquela mulher entrou em desespero e disse, me dá dessa água, por favor, preciso dessa água. Ele disse, pois bem, traz aqui o teu marido. Aquela mulher respondeu sinceramente para aquele senhor, para Jesus, eu não tenho marido. Jesus disse, falasse bem, pois se tivesse 5 e o que tens não é teu. Então a mulher disse, és tu verdadeiramente um profeta. Ou seja, Jesus fez caso daquela samaritana. Você entende isso? Onde a sociedade com certeza jamais daria essa oportunidade, Jesus deu essa oportunidade. Aquela mulher tinha uma indagação, ela queria saber qual era o certo, orar na igreja, em Jerusalém ou no monte, porque os seus pais adoravam no monte, mas Jesus e os discípulos adoravam em Jerusalém. Jesus disse, aquele que adora em espírito e em verdade, porque o Pai é espírito. O Pai é espírito. Irmãos, a Bíblia ela é completa de pessoas, personagens que foram levantados para uma obra, para uma causa, e todas elas, eu acredito que todas estavam passando por um deserto, estavam passando por uma situação caótica. Jesus ele nunca abandonou ninguém, Jesus nunca desprezou ninguém, por mais que a sua situação fosse caótica, fosse infeliz, fosse desprezível. Jesus ele sempre demonstrou amor pelas pessoas. Uma certa feita estava Jesus em um certo lugar e os homens, né, chegaram com uma mulher para apedrejar ela porque ela tinha adulterado, ela estava em pecado. Jesus disse, pois bem, que atire a primeira pedra aquele que não tem nenhum pecado. Todos soltaram aquela pedra e foram embora. Jesus perguntou, mulher, aonde estão os teus acusadores? Vai em paz e não peca mais. Se você for estudar a história dos discípulos, Pedro, Tiago, João, os outros eram pescadores. A história vai dizer que quem era pescadores, os grandes estudiosos afirmam que os grandes pescadores, eles foram reprovados de uma certa prova, porque todo judeu tem que passar por um aprendizado e tem que memorizar os 5 primeiros livros da Bíblia, seja ele Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Depois faz uma avaliação, uma prova, e aquele que é reprovado torna-se pescador. Isso você vai encontrar no livro chamado Talmidim. Eu recomendo para você tirar essa dúvida e entender melhor o que eu estou falando aqui, certo? Se não me engano, o autor é Pastor Rubim, grande homem, um grande autor. E poxa, Jesus e o próprio Deus, ele nunca desprezou ninguém. Davi é um exemplo, José é outro exemplo. Davi, filho de Jessé. Há quem diga que José supostamente era filho do pecado, filho de uma traição, né? Ele era ruivo, tinha sarda no seu rosto, e quem era assim só servia para entregar recado e pastorear ovelhas. Seus irmãos, todos eles ali preparados para o exército, servindo ao exército do Deus vivo, servindo e batendo continência para o rei Saul, o rei de Israel.
Mas não. O coitado do Davi, ele estava pastorando ovelhas. Todo santo dia chegava fedendo aquelas ovelhas. Com certeza com os pés feridos, com certeza com muitas dores no corpo, dor de cabeça, para no outro dia retornar a mesma tarefa. Vai levantar alguém da casa de Saul para ser rei de Israel. Todos os seus filhos se posicionaram, esperando um deles ser escolhido. E foi do mais velho ao mais novo, todos reprovados diante do Senhor. Tinha aparência, tinha formosura, mas não era eles que o Senhor tinha escolhido. Então o profeta, por certo, perguntou: Jessé, existe mais algum? Ele disse: existe um, mas é Davi, ele está pastoreando ovelha. É ruivo. Acho que não serve. O profeta vai dizer: chama, eu quero consultar a Deus. E quando consulta a Deus, imagine, paz, meus senhores, era realmente o escolhido. Ninguém senta na mesa enquanto Davi não chegar, pois esse é o escolhido de Deus. José não foi diferente. Desprezado pelos seus irmãos, esquecido por todos, humilhado, jogado na cisterna, no calabouço. Rasgaram a túnica que ele ganhou do pai de presente. Pisaram, rasgaram, botaram o sangue de um animal, venderam como escravo. E depois de tanta humilhação, José se torna o libertador de todo aquele povo, não só do Egito, mas também de Canaã, mas também de todas as terras vizinhas, porque ele se tornou o governador. Você está entendendo isso? Pedro, irmãos, Pedro, ele negou a Jesus, literalmente negou Jesus 3 vezes. E Jesus o abraçou de novo, o restituiu, fez dele um grande pregador, fez dele um grande ganhador de alma. E deu poder e virtude a Pedro, que até a sombra de Pedro chegou a curar pessoas. O que eu quero dizer com isso é que muitas vezes nós, nessa época de hoje, acha que porque faz parte de uma determinada igreja e cumpre alguns compromissos, acha que são melhor que os outros. O olhar de Deus, ele não é igual ao olhar do homem. Sempre que alguém cair, estenda as suas mãos. Não seja hipócrita. Não seja hipócrita. Abrace, perdoe, dê uma oportunidade. Porque Deus, ele não é assim. Deus não pensa desse jeito. Deus, ele é Deus. E você e eu não temos o direito de desprezar as pessoas, deixar de dar paz do Senhor, irmão, porque ele pecou, porque ele falhou, porque você acredita que a vida dele não está certa. Estenda as suas mãos, abrace mais, ame mais, deixe de ser rancoroso, deixe de ser hipócrita, se você quiser ir para o céu. Porque a Bíblia que você anda debaixo do braço, na palma da sua mão, ela não te ensina desse jeito. Não é esse jeito que a Bíblia nos ensina. Não é esse tipo de mensagem que você tem que passar para a nave da igreja, nem para a ovelha de Cristo. Você tem que pregar amor. Porque muitas vezes você vai pregar para um drogado, para um alcoolizado, você vai pregar para um traficante, vai até na prisão pregar para aqueles malfeitores, aqueles que mataram até o próprio pai, a própria mãe, a sua esposa, seus filhos, que fizeram o maior descaso na sociedade. Você vai lá dizer: Jesus te ama. E quando um irmão da tua igreja falha, você quer desprezá-lo por quê? Não seja hipócrita, irmão. Abrace, perdoe, mas seja inteligente. Deixe nas mãos de Deus. Deixe que Deus vai cuidar de tudo para si. Deus, ele é fiel. Amém? Se nós fossemos falar aqui de cada personagem que Deus escolheu, o vídeo não ia dar, tá bom? Mas já deu para entender. Que Deus abençoe a todos. Estou aqui nessa empresa, paisagem linda, né? Logo após o almoço, né? Isso aí, a mão de Deus. Deus tem cuidado de nós, irmãos.
Fica na paz, forte abraço, Deus abençoe sua vida.